O aquecimento global causado pelo aumento da emissão de gases como o dióxido de carbono é uma realidade cada vez mais presente na vida das pessoas, levando a mudanças de comportamento. Atualmente você não tem verão, não tem inverno, então é um calor fora do normal, um efeito estufa, né? Anormal e as alergias que estão por aí na parte de saúde, com coisas sérias também. Eu tenho procurado, cuidar, de separação do nosso lixo, o que é plástico, o que é vidro, o que é aproveitável, o que não é. O que nem todo mundo sabe é que desde 1995, os países membros da Organização das Nações Unidas se reúnem para discutir os efeitos das atividades humanas na regulação do clima. A Conferência das Partes, também conhecida como COP, foi elaborada durante a Rio 92 e, desde então, já foram definidas várias metas e estratégias para a redução desses impactos. Em dezembro deste ano, acontecerá em Paris a COP21 e a expectativa para a definição de um novo acordo climático aumentou após recente pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apresentando um plano para reduzir a emissão de gases poluentes. Esse ano tem uma grande expectativa, diferente do que aconteceu na COP15 em Copenhague, porque como o processo agora ele é feito através das contribuições nacionais, os países já estão anunciando o que eles vão se comprometer num possível acordo em Paris no final do ano. Então você já tem, pelo menos os países desenvolvidos, eles já apontaram quais seriam esses cortes de emissão e também medidas de adaptação. Quando a gente fala de estratégias de longo prazo, ou seja, até o final do século, está todo mundo muito bem alinhado, Brasil, Estados Unidos, China, onde há um certo consenso de que é preciso descarbonizar a economia, ou seja, você deveria zerar o balanço, o que você emitir deveria estar sendo absorvido no seu próprio país. Então isso é uma coisa que está avançando bastante. O que diferencia um pouco é o senso de urgência dessas medidas. Um dos documentos criados na Conferência das Partes foi o Protocolo de Quioto, ratificado pelos países desenvolvidos e o leste europeu em 1997. Os Estados Unidos não ratificaram o protocolo, que tinha como objetivo reduzir as emissões de gases poluentes em 5,2% entre 2008 e 2012, em comparação aos níveis de 1990. Acontece que, nos últimos anos, a China e outras economias emergentes aceleraram sua atividade econômica, fazendo com que as emissões globais de gases poluentes aumentassem significativamente. Ao mesmo tempo que ele criou uma meta de emissão, ele criou um mecanismo chamado de flexibilização, que são o mercado de carbono oficial, Então, os países, ao mesmo tempo que eles tinham a meta de 5,2, eles podiam comprar crédito de países em desenvolvimento, por exemplo, de créditos de não emissão, do gás de efeito estufa, e com isso você acaba fazendo uma compensação. Então você não tem uma redução de emissões expressiva, já que você pode comprar crédito de outro lugar. Para ambas as especialistas, a definição de metas globais é importante para que cada país assuma o compromisso de reduzir suas emissões. O mercado de carbono ele só existe quando você tem um determinado teto, e alguns estão acima e outros abaixo, aí você cria um mercado. Esse teto não existe, Isso é uma das discussões a serem feitas ao longo de um novo acordo, se isso acontecerá ou não. O Brasil tendo metas de carbono, que é o que está se discutindo, do Brasil estabelecer determinadas metas, ele não tem o que vender, ele tem que reduzir internamente. O Brasil, por exemplo, tem uma proposta que ele apresentou no ano passado que chama de círculos concêntricos, que é você criar dentro metas e tempos para que os países, primeiro os desenvolvidos, assumam, depois os emergentes e depois os países em desenvolvimento ou de economias menores. Aí você, ao mesmo tempo que responderia ao problema dos grandes emissores, você também responderia à questão da responsabilidade histórica. É preciso ter, inclusive, alguma forma de você monitorar essas emissões e verificar, porque é uma contabilidade complicada, ver o que é que cada um emitiu, o que é que absorveu, que precisa realmente ser referendada por todos os países que compõem as Nações Unidas.